Olá pessoal, na nossa aula dessa semana nós vamos falar então sobre os métodos de avaliação, conforme a norma da ABNT de 2001. Então nós temos métodos para identificar o valor e métodos para identificar o custo. Para o valor, nós temos 4 métodos. Nós vamos especificar cada um deles. Existe uma diferença fundamental entre o que é valor e o que é custo. Um valor tem um sentido, às vezes, mais subjetivo. Qual o valor, por exemplo, de uma propriedade rural? Isso aí tem um valor, às vezes, histórico, às vezes tem um valor sentimental. Então, o valor difere de preço. O preço é quanto custa, né? Quanto custa e mais assim um adicional para ter o lucro, para cobrir despesas. Muito comum na área do comércio, onde tem variados produtos. Para se chegar ao preço, tem que se ver quanto se gastou para produzir e quanto precisa cobrar para que tenha uma margem de lucro para que possa manter a empresa. O valor ele tem um sentido um pouquinho diferente, então ele também tem um componente subjetivo e tem muito a ver como o mercado funciona para definir esse valor. Então, os 4 métodos são, primeiro, o método comparativo direto de dados de mercado, que é o principal método. Nós vamos trabalhar com ele em detalhes ao longo da disciplina, ao longo do semestre. O método da capitalização de renda. Eu estou deixando para vocês aí um artigo no Moodle sobre o método da capitalização de renda, para vocês verem como que constroem um trabalho usando esta metodologia. O método evolutivo. Esse método evolutivo, a gente vai trabalhar ele junto com o método comparativo. Então, aí mais de 90% das avaliações de imóveis rurais feitas no Brasil, elas são feitas conjugando esses 2 métodos. O método evolutivo e o comparativo direto de dados de mercados. E o quarto é o método involutivo. E nós vamos comentar cada um desses métodos agora em detalhes. Esse método involutivo, eu também deixei um material lá no Moodle, um artigo para vocês lerem, e depois tem um questionário, e é importante ler esses artigos até para poder responder o questionário com qualidade. Nesse artigo do método involutivo, vocês vão ver lá que tem uma crítica ao método, né, e vai mostrar alguma fragilidade desse método em função daquele estudo de caso. É um estudo de caso bastante interessante, que mostra a importância de escolher um método adequado para não incorrer em erros. E também tem métodos para identificar o custo. Desses métodos tem 2. Então é o método comparativo direto de custo e o método da quantificação de custo. O primeiro você vai comparar com elementos parecidos, semelhantes, e o segundo você vai levantar um orçamento de cada detalhe do que você está avaliando. Então vamos ver um pouquinho mais aqui do método comparativo direto de dados de mercado. Este método eu não coloquei nessa semana para vocês nenhum material de leitura, porque o material de leitura recomendado da primeira semana de aula já contempla esse método, porque o Manual de Obtenção de Terras do INCRA ele recomenda a utilização deste método. Então, o material que está lá disponível para vocês lerem já aborda esta metodologia, junto com o método evolutivo. Então, o método comparativo direto de dados de mercado, ele vai identificar o valor de mercado por meio do tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Então vamos ver um pouquinho melhor essa definição aí, analisando um pouco dessas palavras. Então esse método ele vai mostrar, vai identificar o valor do mercado. O que o mercado de terras está pagando em um determinado momento, numa determinada época. Às vezes você faz uma avaliação em um ano, talvez no ano seguinte ou nos próximos anos ela não vai estar mais válida, porque houve uma mudança no mercado de terras, no preço das commodities,
no mercado agrícola e na economia de um modo geral, que vai afetar esse mercado de terras e vai mudar esse valor. Então ela tem um valor definido para uma data específica. Ela tem um tempo de validade. Então esse valor de mercado, ele é obtido através de um tratamento técnico, um tratamento estatístico. E nós vamos ver ao longo da disciplina como fazer esse tratamento técnico desses atributos de elementos comparáveis. O que são elementos comparáveis? São as características do solo, né, das estradas, da infraestrutura, constituintes da amostra. Então, quando a gente vê a palavra constituintes da amostra, já lembra um pouco a questão da estatística. Então, é um trabalho que envolve a amostragem. A gente precisa de elementos de amostra para que a gente possa compará-los e chegar a um valor ao nosso imóvel. Então, a gente vai comparar valores amostrais para chegar a um valor do imóvel que nós estamos avaliando. Esse método é importante para que ele possa ser aplicado de forma adequada, que as características listadas nas amostras, né, que seriam as minhas fontes de pesquisa, elas tenham as mesmas variáveis, mesmas ou muito semelhantes, né? Normalmente nós vamos achar exatamente as variáveis muito parecidas, né? Mas assim, de uma maneira geral, elas têm que ser iguais. No sentido assim, se eu for analisar o solo do imóvel que eu estou avaliando, então eu tenho que analisar o solo também das amostras. É claro que os solos vão ter variações em cada propriedade rural, em cada amostra, em relação ao imóvel avaliando. Mas se eu analisei o solo, eu também tenho que analisar das amostras. O acesso. Se eu analisei a qualidade do acesso do imóvel que eu estou avaliando, eu também tenho que analisar a qualidade do acesso das minhas amostras. Então é isso que quer dizer mesmas características listadas. Embora essas características vão ter diferenças entre as amostras e o imóvel avaliando, as características analisadas devem ser as mesmas. Esse método comparativo, a gente vai desenvolver ele paulatinamente ao longo do desenvolvimento da disciplina. Nós vamos fazer um método comparativo de realidades de mercados de uma propriedade rural real, de uma região, aqui no entorno da região metropolitana aqui de Florianópolis. Esse passo a passo de como trabalhar esse método a gente vai ver no desenvolvimento da disciplina. E como qualificar esse método usando o geoprocessamento. O método da capitalização de renda. Então esse método ele identifica o valor de um bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista. Então imagine uma propriedade rural que vai ter uma renda prevista, uma renda anual. Você vai trazer esse valor para um valor presente. E considerando cenários viáveis. A gente não pode fazer uma avaliação de uma forma tão hipotética que não encontra respaldo na realidade. Então, para apresentar esse método, para trabalhar com ele, a gente tem que trabalhar com cenários viáveis que estão de acordo com o que a realidade mostra no mercado. Por falta de pesquisa, quase não se usa esse método. Eu trabalhei no INCRA por quase 15 anos no Paraná, onde a gente fez muitas avaliações de terras. E 100% das avaliações que a gente fez lá nessa instituição foram através do método comparativo direto de mercado, junto com o método evolutivo. Então, por exemplo, esse método da capitalização de renda a gente nunca utilizou. Então é um método de difícil aplicação, principalmente por faltar estudos que possam embasá-lo. Aqui tem um exemplo da aplicação desse método. Aqui de uma maneira bastante resumida, mas para chegar a esse valor, demanda um trabalho muito grande de pesquisa. Então imagine que uma propriedade rural ela tem uma renda anual
de R$100 mil por ano. Essa aí seria uma renda líquida, tirando as despesas. Então é o que sobra de renda, a renda líquida, né, seria o lucro de R$100 mil por ano. Como que a gente chega num valor como esse? Então a gente tem que analisar a propriedade de uma maneira muito detalhada. A gente tem que ver quais são as culturas que são utilizadas, quais são as explorações agrícolas, pecuária, culturas permanentes, se existe estrutura de armazenagem. Vamos supor que a propriedade tem uma estrutura de armazenagem. A gente tem que considerar isso aí como uma renda. Não como uma renda direta, mas como uma renda indireta por não estar pagando aluguel. Então, tem que se fazer todo um custo de produção de cada elemento da propriedade rural e todas as despesas que são geradas para chegar a essa renda anual. Então, é um trabalho bastante detalhado e envolve uma intensa investigação. E se você for comparar isso aí com amostras, né, com outras propriedades rurais, vai envolver esse estudo detalhado também para essas outras propriedades. Então, é um trabalho bastante intenso. Então, imaginamos novamente aí essa propriedade. A partir de um estudo bastante detalhado, a gente chegou que a renda dela é R$100 mil por ano. E chegamos através de um estudo que a taxa, e aí nós vamos discutir um pouquinho como chegar a essa taxa, é de 4% ao ano. A taxa que nós vamos aplicar, que representa a variação dos preços de terras, seria de 4% ao ano. Isso aqui é apenas um exemplo hipotético. Então, como a gente chega ao valor do imóvel? A gente pega, então, R$100 mil, dividimos por aquela taxa decimal, que seria 0,04, e a gente teria, então, o valor do imóvel, que daria, então, essa divisão, R$2,5 milhões. Então, esse imóvel que tem esse rendimento de R$100 mil anuais, nós vamos chegar, então, a um valor dele de R$2,5 milhões. O difícil é chegar nessa taxa, estabelecer essa taxa. Existem algumas taxas, né, na economia. Por exemplo, a poupança. A poupança, a taxa anual agora para 2020, por exemplo, ela está prevista em torno de 1,4%. Será que a poupança, a taxa de poupança, pode ser aplicada para se chegar a um valor, né, do imóvel rural? É uma pergunta difícil de responder. A gente tem que ver se esse índice ele corresponde ao que o mercado de terras paga em determinada região. Se esse índice fica muito semelhante ou parecido ao que se está se pagando na região, no mercado de terras, então a gente poderia utilizar. A mesma coisa, por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic, por exemplo, esse ano vai estar em torno de 2%. Então, é um índice que mostra aí a saúde da economia. Será que a gente poderia usar essa taxa Selic? Também deveria se fazer um estudo. Então, o difícil é chegar numa taxa que represente esse valor das terras. Eu deixei, então, como comentei lá no começo da aula, um material do Marcelo Rossi, que foi de 2006, que foi apresentado num congresso. Esse material do Marcelo Rossi, ele fez um estudo para chegar a uma taxa, comparando a venda de propriedades rurais em várias regiões e comparou com a lucratividade e se chegou a taxas para cada região. E são taxas todas diferentes para cada região. Então vocês devem dar uma lidinha nesse material, né, e ver como é que você faz um estudo para se chegar a essa taxa. Basicamente, então, ele fez como a gente colocou aqui no exemplo. Ele pega a renda líquida da propriedade e divide pela taxa de capitalização. Como que ele chegou nessa taxa de capitalização? Ele pegou as rendas líquidas de cada propriedade analisada, nas amostras, né, de várias propriedades rurais, e dividiu pelo preço de venda desse imóvel rural. Então ele teve que pegar propriedades rurais que foram comercializadas, e aí ele tinha então o dado desse valor desse comercializado. Então ele pegou a receita líquida, dividiu pelo preço de venda e chegou então nessas taxas.
Com essa taxa, ele pega então o lucro da propriedade que está sendo avaliada, divide por essa taxa e chega ao valor do imóvel. Então vocês vão ver lá, vão ter uma noção, né? Tem várias colocações nesse artigo que mostram os cuidados que a gente deve ter para fazer um estudo como esse. E vocês vão ter lá uma boa noção da complexidade que envolve aplicar o método da capitalização de renda. Por isso mesmo que ele é pouco aplicado, ou quase nunca aplicado. O método evolutivo, junto aí com o método comparativo direto de dados de mercados, basicamente corresponde aí a 95% das avaliações e talvez até mais. Então ele identifica o valor do bem pelo somatório das parcelas componentes do mesmo. Então um exemplo disso daí, um método bastante simples, né, a ideia dele. Então qual seria o valor do imóvel, VI? Seria então a soma de componentes. O valor da terra nua, mais as benfeitorias, mais um valor de floresta, por exemplo, e mais valores de um ativo ambiental. O que seria um ativo ambiental? Uma propriedade rural, por exemplo, que tenha cachoeira, ou que tenha água mineral, ou que tenha uma represa muito grande, né, com grande qualidade de água, pode ser então adicionado um valor extra por esse ativo ambiental. Mas normalmente, né, de forma geral, seria o valor da terra mais as benfeitorias. Quase todas, né, a maioria das avaliações, você somar o valor da terra com as benfeitorias, você chega já ao valor do imóvel, na maioria dos casos. Esse valor de ativo ambiental e valor de um percentual a mais por ter floresta de grande qualidade também pode ser acrescentado, desde que a propriedade avalianda tenha características que possam justificar esse tipo de acréscimo. Então, como é que a gente vai usar o método comparativo nessa equação aí, por exemplo? O valor da terra nua, nós vamos usar o método comparativo de dados de mercados para chegar ao valor da terra nua. Seria o primeiro item ali dessa equação. E as benfeitorias, nós vamos avaliar várias delas. As estradas, os galpões, as casas, a energia elétrica, as represas. Então, toda a infraestrutura da propriedade, cada uma delas vai ser avaliada e vai se somar ao valor da terra nua. Com isso, a gente conjuga o método evolutivo com o método comparativo direto de dados de mercado. O método involutivo também é muito pouco aplicado. Também, lá na minha experiência que eu tive no INCA, a gente nunca utilizou ele, mas é possível aplicar. E também tem um artigo que eu deixei para vocês lerem no Moodle, que mostra aí uma aplicação do método involutivo, faz uma crítica a ele. Então é bem interessante, importante vocês lerem, inclusive para responder algumas questões lá do questionário. Então o método involutivo, ele identifica o valor de mercado de um bem mediante um hipotético empreendimento, compatível com as características do bem e com as condições de mercado. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que tem uma propriedade rural, que tenha pastagem, numa região lá do oeste catarinense, onde tem muitas granjas de suíno, onde tem um mercado muito grande para essas granjas, relacionado àquelas empresas, grandes empresas como a Sadia, que fazem a integração com o produtor. Imagine que essa propriedade, então, possa ser explorada com suinocultura, mas ela tem pastagem. Então, qual seria o empreendimento hipotético? O empreendimento hipotético seria, então, por exemplo, a criação de uma granja de suínos, porque o mercado na região abrange essa possibilidade. Então, é um empreendimento hipotético, ele não tem nessa propriedade, mas ele está de acordo com as condições do mercado, porque é uma região que comporta esse tipo de mercado. Então tem que tomar esse cuidado. Um exemplo que poderia ser dado também seria lá, por exemplo, da fazenda ressacada. Então, a fazenda ressacada, ela está dentro de um ambiente urbano, mas ela é utilizada para fins agro-silvopastoris. Então, um empreendimento hipotético poderia ser
um empreendimento imobiliário. Então a gente avaliaria a propriedade da ressacada, quanto que ela valeria, qual seria o valor dela, se a gente implantasse ali o empreendimento imobiliário, loteando e vendendo esses lotes, e qual seria o valor desta venda, desses lotes para fins imobiliários. Então, o valor disso seria o valor da propriedade. Então, é um método que tem que ter um pouco de cuidado para aplicar, que ele tem que ter uma correspondência muito grande com a realidade e tem que ter muito critério para aplicá-lo. Não é muito comum a aplicação desse método. É importante saber um pouquinho desses métodos, né, desses 4 possíveis métodos, porque na maioria das vezes a gente só consegue saber qual o método a gente vai aplicar quando a gente terminar todo o nosso processo de levantamento de dados. Então, a gente sempre deve partir do pressuposto de tentar aplicar o método comparativo de dados de mercado, que é o recomendado, por exemplo, pelo INCA, recomendado pela ABNT. Mas, às vezes, não existem dados suficientes no mercado para aplicar esse método. Então, a gente vai ter que lançar a mão de outros métodos. Então, a gente vai fazer uma vistoria na propriedade rural, vamos fazer uma avaliação dela, e a gente pretende trabalhar com o método comparativo. Mas quando a gente chega lá no mercado, a gente não encontra dados. O mercado de terras, ele não está aquecido, não está tendo vendas, não está tendo negociação. Então a gente tem que lançar a mão de outro método para poder avaliar. Em relação ao levantamento do custo, existem basicamente 2 métodos. O método comparativo direto de custo, que identifica o valor do bem por meio do tratamento técnico dos atributos, dos elementos comparáveis constituintes de uma amostra. Então, vamos dar um exemplo. Quanto custa para fazer um galpão de máquinas? Então, você vai comparar esse galpão de máquinas com outros galpões de máquinas semelhantes. E a partir dessa comparação, você chega a um valor desse galpão. Basicamente seria isso. Uma outra possibilidade para se chegar ao custo seria através da quantificação do custo, o método da quantificação do custo. Então ele vai identificar o custo de um bem ou de suas partes por meio de orçamento. Então, no mesmo exemplo lá do nosso galpão de máquinas, nesse caso a gente vai fazer um orçamento. A gente vai orçar todos os materiais que foram utilizados, todo o custo que envolveu. A mão de obra, né, desde a terraplanagem, o preparo do terreno, o custo com projetos, às vezes um custo com engenheiro, né, com custo de trabalho de topografia, um trabalho de pedreiro, de auxiliares, e de cada elemento que foi utilizado, né, nessa construção. Então, é uma planilha de custos. Então, seria esse o método da quantificação do custo. Então, pessoal, nessa semana, essa seria a nossa atividade didática, compreender um pouquinho melhor sobre os métodos de avaliação e fazer 2 leituras complementares que, junto com a primeira leitura da primeira semana de aula, dá uma boa noção de todos esses métodos que podem ser aplicados na avaliação de imóveis rurais. Então faça uma boa leitura, tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.